Nós já estamos de volta e agora vamos falar de bons hábitos alimentares, gente, que devem começar bem cedo, viu? Por isso, os papais e responsáveis pelas crianças em idade escolar devem ficar muito atentos ao que elas estão levando na lancheira. Pois é, mas muitas pessoas têm dúvidas, né? Sobre o que seria ideal colocar na lancheira, a quantidade de alimentos também. Nós sabemos que se depender da maioria das crianças, por exemplo, elas vão querer levar todos os dias aí batatinhas, né? Chocolates, refrigerantes. Agora, os papais, eles preferem com certeza a opção mais saudável, né? Frutas, sucos naturais, iogurtes, entre outros. Bom, e aí? Como equilibrar essas vontades e despertar na criança o desejo de uma alimentação saudável? Sobre este assunto que nós vamos conversar agora no programa com a nutricionista Gabriela França. Gabriela, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda novamente aqui ao Manhã da Piedade. Então, essa fase, no último bloco nós falávamos, né, sobre a volta às aulas, sobre essa readaptação dos pais, das crianças, de todas as pessoas envolvidas. Isso. A alimentação também tem que fazer parte dessa rotina. Com né? certeza, e é uma preocupação dos pais, né? Assim, o que eu vou levar de merenda, né, para minha criança? O que eu vou colocar na marmitinha? Como que eu vou montar isso? É uma das dúvidas que surge quando eu converso com os pais, né? Eles sempre trazem essas dúvidas pra gente. E assim, o ideal, né, sempre é ter sempre uma fonte de carboidrato junto com uma fonte de proteína e que a comida seja atrativa para a criança. Então, assim, se for algo muito sem graça, que não tem cor, não vai querer. Então, tem que ser algo que a criança se interesse por aquilo, porque senão ela vai querer a merendinha lá do outro que tá mais interessante, né? Bom, e para os pais que estão nos assistindo, eles podem estar pensando, meu Deus, e aí, o que eu faço para que esse alimento fique mais atrativo? Quais as dicas que você pode passar? Então, eu sempre falo para caprichar mesmo na apresentação da marmitinha, montar ela de forma que fique mais organizado, que os alimentos, né, quanto mais colorido, melhor, mais atrativo para a criança. O cheiro também é importante, então, né, eu trouxe até de exemplo o bolinho de banana, que tem um cheirinho de canela com cacau, então isso também atrai o gosto da criança. Fazer em forminhas de silicone, coloridinhas, que isso também, né, ela fica, nossa, que bonitinho um bolinho, né, que pequenininho, chama atenção, exatamente. Se for uma coisa, né, partida ali, jogada de qualquer forma, ela vai abrir, a marmita vai estar toda revirada, ela não vai querer comer. Né? Agora, quais alimentos que não podem faltar na lancheira da criança no dia a dia, quando ela for para a escola? Então, uma fonte de carboidrato, né? Sempre, né? Uma fonte de proteína também, que é importante, porque essa fase é uma fase de crescimento, então a gente precisa de proteína. E uma fonte de boa gordura, que eu falo que é super importante para essa parte cerebral, né? Então, desenvolvimento na cognição, para a criança prestar atenção mais na aula, para ela ter esse desenvolvimento mesmo melhor durante a aula. E como equilibrar aquela criança que gosta, como eu disse na abertura aqui, de uma batata frita do refrigerante, quer? O que os pais podem fazer para resolver essa situação? Tem várias formas. Hoje a gente tem vários alimentos que imitam esses alimentos que não são tão saudáveis, né? Hoje no mercado a gente tem os refrigerantes mais saudáveis, que são orgânicos, que não tem corante, que não tem conservante. A gente tem também aqueles kombuchás que parecem refrigerante, mas não é um chá fermentado. Então tem truquezinhos que dá pra gente poder dar uma enganada na criança. Acostumar ela com chocolate 70% ou 60%, para ela não acostumar só com sabor muito doce, né? Então, assim, se você manda numa marmita um biscoito recheado com chocolate ao leite, ela vai estar acostumada só com paladar doce. Aí a criança vai falar assim, mas eu não gosto de brócolis, eu não gosto de cenoura, porque ela está acostumada com aquele paladar tão doce que qualquer outra coisa que ela experimentar, aquele paladar já vai estar acostumado e aí ela não vai ter essa aceitação. É criar hábitos saudáveis. Né, exatamente, todas as refeições em casa também. Então, tem que ter esse cuidado, é claro, ensinar a criança que há exceções. Numa festinha, na escola, geralmente, eles têm um dia que eles podem levar uma guloseima, né, que aí eles podem escolher o que eles vão levar. Então, ensinar para a criança também que há exceções, mas é exceção e não hábito alimentar.
Agora, muitas mães ficam na dúvida sobre a quantidade de lanche colocada ali na lancheira, né? Fica preocupada da criança ficar com fome. E muitas colocam, às vezes, a criança pode comer em excesso. Como equilibrar isso? Então, vai depender muito do que a criança está fazendo naquele dia na escola. Se é um dia que tem educação física, é um dia que ela vai ficar com mais fome, então pode mandar um pouco a mais. Se é um dia que ela vai ter só a aulinha mesmo dentro da sala, vai ter a hora da soneca e tudo, não precisa mandar tanta coisa, que é um dia que ela vai ficar mais quietinha. E ver também o apetite da criança. Se é uma criança também que está precisando, às vezes, perder peso, tem que controlar na quantidade, né, da merenda. E se não, se a criança é uma criança normal, super ativa, pode mandar numa quantidade que ela já está acostumada a comer em casa. É não mandar também em excesso. Por isso que eu acho legal comprar aquelas marmitinhas, né, igual eu trouxe aqui de exemplo. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Exatamente, porque ali a mãe vai saber exatamente que o que couber ali é isso que ela vai mandar. Que aí não manda em excesso. Né? Agora, uma criança que estuda pela manhã e outra pela tarde, tem diferença no tipo de lanche? Né? Uma criança que já vai cedinho para a escola e uma que vai depois do almoço? Não, até que não tem essa diferença, não. As fontes serão as mesmas. Sempre uma opção de carboidrato, uma de proteína e uma de boa gordura, né? O que pode diferenciar é isso. Se ela vai, às vezes, à tarde, ela está num período maior. Ela entra, não sei, meio-dia e meia, 1h, vai sair 6h da tarde. Então, ela vai ficar um período maior, pode mandar um pouco mais de lanche. Às vezes, tem crianças que têm 2 lanches no dia, tem 2 intervalos, então pode mandar separado, né? E, geralmente, de manhã é só um lanche apenas. Bom, e você trouxe, vamos lá mostrar para quem está em casa, você montou algumas marmitinhas. Agora, Gabriela, tem essa da escola proibir alguns alimentos, indicar quais alimentos a criança deve levar ou não? Isso aí é os pais, junto com o profissional, com o nutricionista, que decidem? Não, hoje em dia já tem uma regulamentação que não pode vender salgado frito, salgadinho, não pode vender esses, tipo, fast foods, assim, em escolas, né? Tem que ser as coisas mais assadas, não pode vender refrigerante, tem que ser suco, mas mesmo assim, né, há como burlar essa parte da lei. Então, acaba que algumas cantinas vendem ainda suco de caixinha, que é um suco que tem muito conservante, que tem muito açúcar, né? Então, tentar levar o mais natural possível e verificar também se na escola da criança tem opções saudáveis, porque aí a criança pode estar comprando também alguma coisa lá. Por isso é importante o pai e a mãe, os responsáveis, conhecerem tudo da escola, né? Terem esse diálogo. Bom, mas vamos lá. Você trouxe várias opções de lanches saudáveis. Vamos começar aí do seu lado direito. É o que eu falei de apresentação, né? Um iogurtezinho, um iogurte natural, porque os iogurtes de morango e tudo, geralmente eles são com corante. Então, esse daqui, o mais natural possível, que ele tem 2 ingredientes, que é leite e fermento, tá? E uma granolinha, que essa daqui tem um pouco de castanha, um pouco de uva passa, que também não é uma granola que tem muito açúcar, mas é docinha. Então, ele mistura aqui e consome. Então, é uma forma de apresentação diferente que já atrai a criança. Agora, né? É importante colocar na lancheira um pouco antes dela sair para aula, isso, né? Isso, porque tem que ficar refrigerado. Tem aqueles gelinhos também que você pode colocar dentro da lancheira que vai conservar bem durante 2, 3 horas. O ideal é manter, organizar essa lancheira um pouquinho antes da criança sair de casa. Um pouquinho antes, deixa tudo dentro da geladeira já organizado. Na hora que a criança sair, coloca dentro da lancheira, coloca o gelinho e leva para aula. Ok, temos o iogurte e aqui a pipoca. A criançada gosta, né? Pipoca, a criança ama. É um produto super simples de fazer em casa. Essa daqui eu temperei ela com um pouquinho de páprica defumada, que é uma dica, porque ela fica com um gostinho daquele salgadinho, sabe? Daqueles Cheetos, assim. Que a criançada gosta, que a criançada então é uma forma gosta. de atrair. Exatamente. E é um tempero natural. Então, eu temperei ela com um pouquinho de páprica. Pode levar assim no saquinho, que é prático, a criança vai abrir. E uma porção dessa é suficiente? Uma porção dessa é suficiente. Então, seria legal levar assim, ó. O iogurte, que tem a proteína, né? As castanhas aqui, que tem a fonte boa de gordura, junto com a pipoca, que é o carboidrato. Ou seja, então, um lanche equilibrado. equilibrado. Um lanchinho equilibrado, perfeito e gostoso. Nós temos aqui biscoitinhos de arroz, né? Isso. O biscoitinho de arroz aqui, ele entra como opção de carboidrato. O biscoitinho de arroz, eu sempre torro ele um pouquinho no forno para poder ficar mais crocante. E a frutinha, né? Frutas vermelhas. Eu coloquei frutinhas vermelhas por elas serem mais interessantes, de serem menorzinhas, a criança acaba comendo mais com a mão mesmo. E tem a questão das cores, né? Que você falava agora há pouco também, que é colorido. Isso, que é bem colorido, acaba sendo mais atrativo para a criança. E ela ama frutinhas vermelhas, né? E todas organizadas, foi a questão que você falou, né? Separadas, apresentação. morango, se uva. jogar tudo aqui de um jeito, elas ficarem meladas e tudo, a criança não vai querer comer. Então, quando organiza
organiza assim, fica mais bonito e atrai mais os olhos, né? A gente come com os olhos primeiro. E aqui, o que temos? Aqui é um nugget funcional, né? É um nugget saudável. É como se fosse um hamburguinho. Eu fiz com peito de frango moído, um pouquinho de farelo de aveia, ovo e coloquei cebola roxa. E aí fiz bolinhas, coloquei no forno para assar. Então vira um nugget saudável. É fácil. Prático. Prático. 5 minutos faz no forno, né? Então é bem tranquilo. O peito de frango já tendo cozido, então rapidinho ele assa. Outra opção para levar? Outra opção, tapioca, que é super simples, a gente acha, né, a farinha em qualquer lugar. E eu coloquei ela de uma maneira diferente, eu coloquei ela com ovo, né, e com abacate, que é diferente e serve como pastinha, ao invés de levar com maionese, com requeijão, né, a gente muda um pouquinho. Coloca abacate. Abacate e ovo e a goma da tapioca, fazendo a tapioquinha para levar de lanche. E aqui temos cenoura e ovos de codorna. Isso, cenourinha, né? Eu piquei ela só e coloquei que a cenoura é muito doce, então ela é ótima, né? A criança adora, ela é super crocante, não precisa cozinhar nem nada. E os ovinhos de codorna, que aqui tem uma porção de 5 a 6 ovinhos é o ideal. E aí ele vai comer e vai ser ótimo, assim, é super gostoso. E por último, tá um cheirinho gostoso isso aqui. Conta pra gente. O que é? Então, esse daqui é um bolinho de banana, tá? Que eu fiz com 2 bananas, 2 colheres de sopa de farelo de aveia e 2 ovos. Bati tudo no liquidificador e coloquei em forminhas de silicone. Aí a apresentação também fica super bonitinha, né? Uma rosinha, fica parecendo uns bolinhos pequenos. E aí a criança também tem essa questão de atrair. Pode colocar cacau, canela, pode sempre dar uma incrementada. Né? Exatamente. Quanto tempo no forno? 20 minutinhos. 20 minutinhos no forno já é o suficiente, assim. E é bem gostoso. Fica parecendo um bolinho de chocolate, não leva farinha, não tem glúten, não tem leite, não tem nada. Então é bem saudável. Ou seja, e se levar um bolinho desse aqui, o que mais pode ser colocado na lancheira o dia que a criança levar um bolinho assim? Esse daqui, como ele tem o ovo, a farinha e a banana, ele já tem os 3 componentes. Completo. Já é completo. Não precisa acrescentar mais nada, né? Mas se a criança quiser uma coisa salgada, pode estar levando o ovinho de codorna com um bolinho, né? Esses lanches aqui, eles podem ser misturados. Foram mesmo ideias que eu criei para poder deixar a lancheira mais saudável e mais atrativa. E cada dia da semana é interessante colocar um diferente também, Exatamente. Né? Não ter monotonia alimentar, né? Para a criança sempre ter contato com outros alimentos e também pedir, né? Nossa, mamãe, que aquele dia você mandou aquele bolinho, eu quero ele de novo, para ela também experimentar. E aos poucos ela vai gostando de outras coisas, igual a cenourinha, tem criança que ama, já vende aquelas cenourinhas babies também, que elas são já cortadinhas, então é interessante levar, vende no saquinho, então é muito gostoso. E tudo natural, não tem glúten, não tem leite, eu quis trazer coisas assim, que são práticas, fáceis e que no dia a dia, para a mãe, fica tranquilo dela montar a lancheira. Praticidade e usar a criatividade também. Usar que a criatividade, vai conquistar a exatamente. Tem que ter uma alimentação saudável. Isso. Bela, muito obrigada. Adorei suas dicas e tá um cheirinho gostoso, viu? Pra criançada que está assistindo aí em casa. Isso. Bom trabalho para você. Obrigada. Olha só, e você que está acompanhando o nosso programa nesta manhã, quero convidá-lo a participar conosco, viu? Você pode mandar sugestões de temas, de assuntos, comentários, enfim, o nosso WhatsApp aparece para você, é o 996428473. Agora nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com muito mais para você.